mais bafafá pra gente analisar aqui nesse canal. Claro, ver de uma perspectiva também jurídica, entender as consequências, o que pode e o que não pode acontecer. E hoje a gente vai analisar o caso do casamento do Buzeira. Eu vou ser sincero para vocês que eu não sei quem que é Buzeira. Eu acho que ele deve ser cantor de funk, mas pode ser também influenciador, cantor de funk e influenciador, eu não sei. Se você conhece o Buzeira, deixa aqui nos comentários quem que é, se vocês gostam, não gostam dele, enfim. Eu só vi o que me mandaram na DM, inclusive se você quiser me mandar algum caso para eu analisar, pode mandar lá na DM do Instagram que eu vou olhar. Quem mandou dessa vez foi a nossa web espectadora Gigi2000, me mandou conteúdo aqui lá na DM do Instagram para analisar o que aconteceu no casamento do Buzeira. Parece que teve aquela brincadeira, né, de passar gravata, que é bem comum, pelo menos aqui no Brasil, onde você dá um valor lá pro casal, pro noivo e tal, eles cortam um pedacinho da gravata, mas parece que essa daqui não foi aquela gravatinha que você dá 5, 2, 10, 50, um casamento de rico, o cara dá 100 pau, 200 reais, os amigos mais próximos dão 300, 500 reais familiares, né, quando tem mais grana. Nada disso, galera. Nada disso. Foi coisa da braba. Foi cordão de ouro. Foi Rolex. Valores inimagináveis nessa gravata. Uma doideira. E depois o pessoal reclamou, porque parece que isso daí foi um negócio meio forçado, sabe? Não foi simplesmente o pessoal... Ai, nossa, eu sou multimilionário. Tenho muita grana. Vou dar aqui um Rolex para ganhar um pedacinho de gravata. Parece que teve toda uma coação, então eu quero entender melhor esse caso, porque eu vi só bem por cima, deixei para fazer uma análise mais completa com vocês aqui no canal. Então vamos ver o que aconteceu. Agora eu vou problematizar a gravata do noivo. A gente arruma pauta para tudo aqui nesse canal. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Então... acho que esse aqui é o Buzeira, né? Pelo visto. Todos os Rolex, Tag Heuer, tudo que eu ganhei aqui, mano. Caralho. Mano, tem muita coisa que eu mandei guardar ainda pra não perder. Ó, mas tem mais coisa aqui, ó. Gente, só esse outro de cordão aqui, ó. Só esse cordão do alemão aqui é 500 mil. Não, dá pra abrir uma joalheria, só com o que ele tá mostrando aqui no vídeo. Que loucura, cordão de 500 mil reais. Acho que nem meu apartamento vale isso. Não, não vale. O meu apartamento não vale 500 mil reais. Ele já mostrou aí quantos imóveis, quantos bairros será que tem nesse vídeo? Cadê? Cadê o cordão da alemão? É esse aqui, ó. É o da... Mano, anel do Rian, sem jeito. Ó, Rian SP. Mano, tem todos que vocês imaginam aqui. Cordão de ouro, calma, tem mais aqui, ó. Tem mais do que eu guardei ainda. E é lógico que... Escolham bem aí os convidados do seu casamento, ó. Como pode ser incrível a sua gravata. Isso aqui, deixa eu ver. Ah, isso aqui, ó, Tag Heuer. Calma, tem mais coisa aqui. Ah, tem mais ouro aqui, calma. Bolo de dinheiro. Isso aqui, o pessoal é sem miséria, mano. Entendeu? Isso aqui eu não vou vender, não. Que eu olha aqui, tem... Quer ver? Vender, tem aquela correntinha aqui, estão vendo? Que é cara pra caramba também. Isso daqui deve ser papo de, sei lá quanto, 200, mais de 300 mil reais, um negócio desse, né? Isso aqui é tudo de recordação. Olha o bagulho. Conta aí, conta. Fora que eu ganhei um carro, ganhei a moto do Nino. Rapaziada, amanhã... Carro, moto... Gente do céu. Que loucura, eu nunca vi nada parecido. Vamos ver agora aqui os relatos dos convidados, né? Já tem uma brincadeira, que eu não tô acostumado com esse tipo de brincadeira, né? E aí eu passei o dia todo... Acho que ninguém tá acostumado com esse tipo de brincadeira. Nem quem é da alta elite em um casamento acho que tá acostumado com uma brincadeira dessa, pô. Dar carro, moto, relógio de não sei quantos mil reais, cordão de 500 mil reais. Ai, que brincadeirinha saudável. Dizendo quantas crises eu tava tendo, né? Pra vocês, as crises que eu fico brincando no corpo, que fica passando. Eu fui pego de repente, que a brincadeira é simplesmente o quê? Eles passam com cordão e pega relógio, pulseira, cordão, o que você tiver de valor. Eles colocam lá e já era, tipo, tchau. Não, isso daí é a gravata de um casamento ou um arrastão? Você decide. E aí, meu amor? A gente tem que pegar no suor babado. Isso aqui, por que não levou esses brincos que é de Daninha? Quer falar essas brincos? Quer falar os cordões? Por que não levou essas coisas aqui? Quando é fé, botaram a mão no meu braço.
E quando eu vi, tinha um monte de câmera pra mim, que faz parte da brincadeira. Só que brincadeira é só quando todo mundo brinca. Eu não estava afim de brincar. Eu mandei uma de 250. Eu simplesmente perdi uma... Ninguém tá afim de brincar, de dar Rolex, de dar 500 mil reais pro noivo, de dar carro, moto. de 250 mil. Pra mim, broxou uma festa na hora. Eu não sei se é tradição ou se queria essa brincadeira agora. Sei que a brincadeira eu não gostei. Me deu uma crise babada. Eu saí... Gente, não foi nem pela brincadeira em si. Foi pelo o tanto de homem que tava lá, tudo em volta, tudo... o flash. E aí me deu aquela crise que eu mostrei pra vocês a semana inteira, que eu tô tendo desde o aeroporto, vindo pra cá, hoje jogando bola. E aí eu entrei em desespero. E meu segurança lá, tipo, não da brincadeira. Só que eu já tava olhando todo mundo sorrindo e eu não tava... O problema é que você se sente coagido, né, numa situação dessa. É aquele típico comportamento de manada. Tá todo mundo lá e gritaria e não sei o quê, e você se sente meio que na obrigação de fazer aquilo, de agir igual a todo mundo, né? Participar daquela loucura generalizada. Vou comentar sobre isso mais pra frente aqui no vídeo. Vamos ver aqui. Olha lá, é o momento, hein? É o momento. Caramba! Não, realmente tá ele segurando os pertences, os bens dele, quase chorando, provavelmente, aqui pra não ser tomado. Não, tá parecendo um arrastão mesmo, galera. Isso aqui tá parecendo um arrastão. Que isso daqui não tem consentimento algum nisso aqui. Vamos ver o vídeo do Mau Mau aqui, pronunciamento dele. Cara, eles estão pegando gravata, tomando Rolex da rapaziada. Olha o tanto de cordão que eu vou tomaram meu Rolex, aquela cerveja. Levaram o Rolex do Dodó de meio milhão. Meio milhão não, pô. Aqui, ó. Me deram só isso aqui da gravata. Nossa senhora, roubaram, é praticamente um roubo isso. O Rolex dele e não deram nem 1 centímetro de gravata. Então, gravata cara, hein? Que máfia do caralho. Devolve meu Rolex, Buzeiro. Gente, que doideira que é isso. É rataiada! Ô, Buzeiro, isso não se faz. Já pedi uma geladeira, eu te dava, uma coisinha, meu Rolex. Não dá certo. Pedia 5 contos, 10. Geladeira, os caras têm 10 geladeiras em casa. Eu acho que pra esse pessoal aí, só isso mesmo que sobra pra dar. Não é Rolex. Fala, Raquel! Original, pai! Sério. Não faz isso não. Daí, família, tamo indo embora triste. A mulher tá triste aqui, ó. Tomaram o presente que ela me deu Uma cara de casamento. Tá braba, aí, tá braba. Agora é louco, hein, família? Nós foi pro casamento, fomos tomados. Fomos tomados. Fomos não, eu fui tomado. Eu, né? Eu? Mas seu presente era meu. Mano, tô... Na moral. Tô até ruim. Deixa eu falar. Olha aqui, eu faço um pix pra vocês, mas devolve o presente que eu dei, por favor. Pelo amor de Deus. Hoje que não. Ou em vez de pedir uma cama, uma geladeira, um ferro de passar roupa, um jogo de talheres. A gente deu lá no negócio da lista, negócio lá de viagem. Você é louco, tomaram meu Rolex pra sair. Você é louco, isso aí foi louco. Foi tiração, mano. Papo reto, mano. Ô, quero de volta, mano. Ô, Buzeiro. Na hora da festa, de fazer a brincadeira, aquele oba-oba, a gente vai, entra. Aí depois, quando você tá indo embora, né? Vai passando aquela loucura também do álcool, a diversão. Aí você vai pensando na merda que você fez. Vai batendo aquele arrependimento, né? Caraca, gente do céu. Ficar 4 meses juntando dinheiro pra você dar de presente pro seu esposo e no final pegarem dele Caramba, o Rolex ainda foi presente. Presente da esposa dele. Meu Deus a do céu. força. Foi isso que aconteceu. Com todo respeito agora, principalmente a Hillary, né? Que foi quem me convidou e tal. Ah, interessante, ó. Isso daqui deve ser um dia depois da festa, né? Então passou aquela animação, aquele oba-oba, aquele ofurô. Agora a gente raciocinando, finalmente conseguimos ver a merda que foi feita. E o Maurício é amigo do Buzeira. Mas assim, gente, é uma brincadeira, que pra mim não é brincadeira, ridícula, sem noção nenhuma. Uma brincadeira de mau gosto, onde eu não tô falando só de um valor financeiro, eu estou falando de um valor sentimental. Onde eu fiquei meses juntando dinheiro pra dar de presente pra ele, porque eu sei que é algo que ele queria, é algo que financeiramente falando eu não tinha um valor ali, tanto é que eu ainda estou pagando, mas que eu queria presenteá-lo. A pessoa provavelmente ela deve estar reclamando e tal, não vou continuar a ver toda a série de vídeos. Mas, o negócio é o seguinte, né? Minha opinião sobre esse caso. Eu acho que provavelmente aí
Buzeira, novo casado do pedaço, vai devolver os Rolex, cordão, de todo mundo, a menos que alguém não reclame, fala, não, realmente eu te dei, pode ficar, não sei o que, é presente de casamento. Mas acho que muita gente deve ter levado num tom de brincadeira, esperando que vai devolver, ou às vezes ele mesmo, né, sabe que é uma brincadeira e vai devolver as coisas, sabe? Só que qual que é o grande problema que eu vejo, mesmo a gente tratando isso como uma brincadeira? Como no caso aí da esposa do Mau Mau, que deu um Rolex de presente para ele, e aí no casamento ele deu na gravata, tá? E tem um valor sentimental, não é só um valor financeiro. Então você imagina, no meio dessa brincadeira, num casamento de como foi o do cara aí, que foi, pelo visto, enorme, uma bagunça, loucura total, álcool pra caramba. Você imagina se perde um relógio desse daí, por exemplo, esse relógio do Mau Mau, né? Ou se não perde, mas sei lá, cai no chão, acontece qualquer coisa, quebra o relógio, enfim. É um baita prejuízo, uma baita dor de cabeça. Às vezes pode prejudicar uma amizade por conta de uma brincadeira besta dessa, sabe? Então acho que tem esse ponto. Minha opinião, eu quero acreditar de verdade, que isso simplesmente foi uma brincadeira e tudo vai ser devolvido, tá? Mas o intuito desse canal, é claro, é a gente muitas vezes problematizar, entender as consequências do que pode acontecer, principalmente juridicamente. Então, a partir de agora, vamos adotar a hipótese de que não foi brincadeira, de que realmente ele pegou as coisas, teve praticamente esse arrastão da gravata e ele não vai devolver nada. E aí, o que acontece? Então, vamos parar para pensar um pouco, analisar toda essa situação. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente precisa entender o que é esse ato da gravata. Do noivo passar, dá um pedacinho da gravata, vão os convidados, dão dinheiro pro noivo, dão alguma coisa pro noivo. Como que a gente vai classificar isso? No direito a gente chama de natureza jurídica. E vou ser sincero para vocês, na faculdade, para eu entender o que é na natureza jurídica, eu demorei acho que a faculdade inteira para entender o que o professor estava dizendo. Mas em resumo é a gente entender o que é aquela coisa lá. Natureza jurídica é o que é isso aí. Então, no caso aqui da gravata, o que é isso? Como que a gente pode classificar esse negócio aí? De que o noivo passa, dá um pedacinho da gravata e o convidado dá um dinheiro, dá alguma coisa lá pro noivo. Algumas pessoas acham que pode pensar, bom, se o noivo tá dando uma parte da gravata e a pessoa tá pagando por isso, a gente tá falando aí de um contrato de compra e venda. Na minha opinião, não é contrato de compra e venda. Você, quando está dando dinheiro, você não está dando dinheiro querendo, de fato, comprar um pedaço da gravata do noivo. Não é essa a real intenção por trás disso. A real intenção por trás disso é você dar um valor aí para os recém-casados, para eles, enfim, colocarem na casa, comprarem uma casa, fazer uma viagem, né, a lua de mel e tudo mais, comprar coisa para casa. Então, o objetivo principal quando você tá pegando esse pedaço de gravata e dando a grana é que você tá doando esse dinheiro. Porque ninguém em sã consciência vai dar, tipo, 50 reais, 20 reais que seja num pedaço de gravata cortada que não serve para nada a não ser uma lembrança do casamento. Que, aliás, ninguém, eu não conheço, pelo menos, eu não tenho alguém que guarde o pedaço da gravata que você comprou. Muitas vezes, no próprio dia lá do casamento, você já jogou fora. Então, eu vejo que a intenção dentro disso daqui é você doar, e por essa doação você recebe, vamos dizer assim, um brindezinho, sabe? Então não é porque você recebeu um pedacinho da gravata que você está descaracterizando o contrato de doação, porque a maior intenção aqui é de fato fazer uma doação para os noivos. Você receber um pedacinho da gravata não desconstitui a doação. Se a gente pegar a definição do Código Civil, ó, de doação, vou ler para vocês, é o artigo 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra parte. É o que aconteceu aqui. Então, o pessoal pegou
os relógios, pegou cordão, pegou carro, moto, uma série de coisas e deu lá pro noivo, tá? Então, estamos falando aí de contrato de doação, na minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários, justifica e a gente vai conversando aqui. Beleza, considerando que é um contrato de doação, então a gente já tem um grande problema aí. Por quê? Porque o contrato de doação, quando a gente está falando de altos valores, ele precisa ser obrigatoriamente ou por escritura pública ou por instrumento particular. O que é isso? Você tem um contratinho escrito aí, ou sei lá, no cartório, fazer uma escritura pública de doação. E óbvio que dentro de um casamento não tem como você fazer isso, não teve isso. Ninguém passou aí com um contrato falando, o que você vai doar? Vai doar um Rolex. Qual modelo que é, coloca os seus dados aqui, vamos preencher, pra você assinar aqui, um contratinho que você tá doando esse Rolex. Não teve isso, o pessoal só chegou, passou e tomou. E onde está a fundamentação disso que eu tô falando? A gente vai encontrar, no artigo 166 do Código Civil, que fala: é nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei. O que significa isso? Que se a lei falar que o contrato tem que ser feito de uma forma e não for feito daquela forma, ele é nulo, não vale. E o que fala o artigo 541 que fala sobre essa forma do contrato de doação? Ele vai falar, presta bem atenção. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, que é o contratinho de papel padrão que a gente assina. Parágrafo único. A doação verbal será válida, que é o caso que a gente viu aqui dos vídeos no casamento, se versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Basicamente está falando, você pode doar assim, sem ter instrumento particular, ter um contratinho e tal, só verbalmente. Só que tem que ser pequeno valor e você tem que entregar necessariamente no ato lá. Então, por exemplo, tem um relógio aqui, baratinho de, sei lá, 300 reais. Vou falar, vou te doar esse relógio aqui, tá? Tiro do pulso, te dei aqui, verbalmente, não tem problema, tá doado. Vai praticar todos os seus efeitos. O problema é quando a gente tá falando de coisas de muito valor, como, por exemplo, o meu cordão lá de 500 pau, relógio, Rolex, carro, enfim. Carro, moto ainda tem outras problemáticas que eu nem vou entrar aqui muito nesse vídeo para não ficar tão longo, tá? Mas a gente está falando aqui de bens com alto valor. Então, portanto, teria que ter um contratinho escrito bonitinho, tá? Só que aí tem uma outra problemática, né, que alguém pode acabar vindo a alegar. Mas o que é pequeno valor? Porque a lei não define, de fato, o que é o pequeno valor. Pequeno valor, R$1.000 para algumas pessoas vai ser pequeno valor, para outras não vai ser pequeno valor. Então isso vai mudar muito de entendimento conforme o juiz, conforme o tribunal. Qual o entendimento que a gente vê, que inclusive já teve numa jornada de direito civil que eu vou trazer para vocês. Que negócio de jornada de direito civil? Para resumir, se reúne um monte de gente fodástica, entende muito do assunto e aí eles vão debatendo e vão definindo algumas coisas. Então, por exemplo, já se discutiu, o que a gente vai entender por pequeno valor aqui nesse caso, por exemplo. E eu vou ler aqui o enunciado para vocês, o que o pessoal falou que deveria ser o entendimento num caso desse. O artigo 541, que foi o que eu li agora há pouco para vocês, falando que pode ter doação verbal quando o valor foi pequeno e tudo mais. O artigo 541 do Código Civil, da doação manual, que dispensa a forma escrita com o seguinte teor: a doação verbal será válida se versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Para a definição do que seja bem de pequeno valor, doutrina e jurisprudência vem entendendo pela necessidade de análise do patrimônio do doador. Doador é quem está doando, quem está entregando o bem. Por todos os julgados, mencionando o dispositivo correspondente no Código Civil de 16, confira-se, o pequeno valor a que se refere o artigo 1168 do Código Civil há de ser considerado em relação à fortuna do doador, se se trata de pessoa abastada. Mesmo as coisas de valor elevado podem ser doadas mediante simples doação manual.
A proposta está ainda de acordo com a redação do artigo 783 do Código Civil Italiano, que trata da doação de módico valor. De acordo com tal comando, esse tipo de doação tem por objeto bens móveis, sendo válida se faltar o ato público mais ocorrer a tradição da coisa. Nos termos do mesmo dispositivo, essa modicidade, a configuração do bem de pequeno valor, deve levar em conta a potencialidade econômica do doador, ou seja, o seu patrimônio. O que eles estão falando aqui vai depender se é pequeno valor ou não, qual que é o patrimônio global da pessoa. Então, se a pessoa é multimilionária, às vezes, de fato, ela dá um Rolex, não vai representar muita coisa no patrimônio dela. Então, você poderia fazer a doação verbalmente. Mas eu acredito que talvez para uma parte aí dos convidados, esses relógios, essas joias, tem sim uma representatividade dentro do patrimônio da pessoa. Portanto, seria discutível falar que foi válida a doação sem ter feito um contratinho. Para fora dessa questão formal aí, então, que como a gente viu, deveria ter um contratinho e tudo mais, a gente pode falar que teve também vício de vontade aí. Como assim vício de vontade? Pô, a gente viu pelos vídeos que parece que teve uma grande coação para as pessoas fazerem essas doações aí, para entregar relógio e não sei o que. O pessoal não tava pedindo Pix de 50, 100 mil reais, que seja. Tava olhando o que a pessoa tava vestindo e simplesmente tava tentando tomar, arrancar o relógio do pulso, as joias e tudo mais. E aí você chega num casamento onde tá todo um bonde de gente gritando, ensandecida, bêbada e tudo mais. Muitas vezes você acaba entrando na onda, você mesmo tá bêbado lá na hora e entra na onda, ou acha que é de fato uma brincadeira, que vão te devolver depois o seu relógio, a sua corrente, e acaba entregando. Então claramente a gente tem aí um vício de vontade, as pessoas foram coagidas, ou mesmo acharam que se tratava de uma brincadeira e que, portanto, ia ser devolvido. Então não tem nem um aspecto que é essencial para a doação, que a gente chama de animus donandi, que é a vontade de doar. E quando a gente tem esses casos aí de coação, de vício de vontade, a gente parte para anulabilidade do ato. Então poderia ser alegado que houve toda uma coação, teve esse vício de vontade e que, portanto, seria anulável essa doação. Seria um outro argumento para defender que essa doação não pode continuar e que, portanto, deveria ser devolvido o relógio, a joia, enfim, o que foi doado nessa loucura aí de casamento. E o que vocês acharam aí desse caso? Deixa aqui nos comentários. Vocês acham que foi normal o que aconteceu? Queria ter um casamento desse? Acharam que faz sentido a análise que eu fiz? Vocês têm uma outra visão? Deixa aqui nos comentários se tiver outro caso aí que está acontecendo, se vocês quiserem que eu faça uma análise, manda para mim. Pode ser aqui nos comentários, na DM lá do Instagram, que eu vou fazer essa análise para vocês. Então, se ficou até aqui, curtiu o vídeo, deixa aquele like, se está gostando dos vídeos, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.